Desafio, você se sente mais apto, você se sente, vamos lá, vamos acertar isso. E Deus tem colocado um desafio no meu coração e que envolve a juventude. Esse desafio tem a ver com o quanto nós precisamos melhorar como juventude, o quanto nós precisamos melhorar quanto jovens. E isso envolve o nosso culto, isso envolve a nossa celebração, isso envolve tudo aquilo que nós somos. E deixa eu fazer uma pergunta bem interessante para você. Eu acho que os jovens que aqui estão, e que já estão mais tempo do que eu na igreja, e já estão mais tempo do que eu na rede Cativar, podem responder isso da melhor forma. Para pensar a quem mais interessa. Claro que interessa a igreja toda, mas vamos pensar bem. Quem mais seria beneficiado? A quem mais interessa a reforma do Cativar? Para pensar nisso. A quem mais interessa ou quem mais seria beneficiado? A igreja seria beneficiada? Seria. Mas será que a gente, tendo um espaço nosso, particular nosso, com uma acústica melhor, com uma configuração melhor, com um espaço fixo, sem precisar vir trazer som, tirar som e toda essa questão que envolve o nosso culto, será que isso não nos beneficiaria muito mais? Então, eu quero que você pense em algo no seu coração, e você vai pensar isso bem. Como você, como jovem, como a juventude, isso é uma ideia que você vai nutrir no seu coração, que Deus colocou no meu coração, e agora eu vou começar a nutrir essa ideia. Como nós podemos abençoar a igreja, como juventude, para que o Cativar seja reformado o quanto antes. Pensou? Como nós, como juventude, como nós, como igreja, podemos abençoar, podemos fazer alguma ação, podemos fazer algo do tipo para que o Cativar seja então reformado o quanto antes. Isso cabe a nós jovens, então vou deixar vocês com esse desafio, vocês vão pensando, vão matutando isso na casa de vocês e a gente vai pensando nessas questões. Muito bem, a gente agradece a todas as pessoas que nos visitam. Hoje a nossa chuva deu uma atrapalhada um pouco, tem muita gente faltando, né? Mas nós agradecemos a Deus pela chuva e por tudo mais. E eu quero que nós oremos neste momento por duas pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos orar pelo pastor Elzimar. O pastor Elzimar está dengoso, está em casa, está com dengue, né? Não está. Esse final de semana ele tirou então para descansar, merecido e necessário. E nós também vamos orar pelo pai da Sara Matias, o irmão Valmir. Isso, ele desde o começo da semana ele não está bem. Sara mandou mensagem para mim, falou que ele não estava bem, vomitando muito e tudo mais, e hoje ele sofreu um derrame. E nós precisamos orar por ele, nós precisamos orar pela Sara, nós precisamos orar. E eu quero convidar você a, nesse momento, curvar a sua cabeça, colocar a vida do pastor Elzimar e colocar a vida da Sara nas mãos, a vida da Sara e do pai dela nas mãos do Senhor. Isso depende de nós, como jovens em Cristo Jesus, amar uns aos outros e apoiar uns aos outros. Oremos. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos porque Tu és bom, a Tua benignidade dura para sempre, o Teu amor, a Tua graça. Nós queremos colocar nesse momento a vida do pastor Elzimar em primeiro lugar, a vida da sua família. Pedimos que o Senhor o guarde, pedimos que o Senhor cuide dele, pedimos que o Senhor dê graça a ele, pedimos que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Pai, recupere ele da dengue, recupere as suas forças, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a vida da Sara e de seu pai neste momento, a vida de toda a família da Sara. Dê paz a eles, dê calma, porque nós sabemos que nesse momento o coração ele fica a mil. Nós sabemos que nesse momento o coração ele acelera, ele fica com medo. Talvez a gente pense sempre no pior e, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, ajuda a Sara, a graça, a sua mãe, as suas irmãs e irmãos, em nome de Jesus.
Pai, recupere a saúde do irmão Valmir, o pai dela. Nós pedimos ao Senhor, clamamos, que em nome de Jesus ele possa ser curado, que ele possa ter a saúde recuperada. Tu és o Deus que pode todas as coisas e nós confiamos plenamente nas tuas mãos, confiamos plenamente no teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Hoje nós estamos iniciando a série de mensagens no Espírito, vivendo o fruto do Espírito. Então nós vamos ter uma sequência de algum tempo, de algumas mensagens sempre voltadas para o fruto do Espírito, e hoje então vai ser o nosso sermão introdutório sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Deus se eu pegar o outro microfone vai ser melhor? Então deixa eu trocar. Muito bem, agora sim, vamos lá. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Então hoje nós iniciamos a nossa série de mensagens no Espírito. É uma alegria para a gente pensar nessa série, a gente falar sobre isso. E eu parto dessa série pensando na necessidade de nós, como jovens, vivermos no Espírito. Pensando na necessidade de nós andarmos e de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Veja que a correta maneira de conduzir a vida, ela é um grande debate em várias áreas e por várias pessoas. Por exemplo, se nós voltarmos para a filosofia está preocupada com a ética, a filosofia está preocupada com a moral, em discutir todo esse tema para exatamente saber o que o ser humano deve fazer. Nós olhamos, por exemplo, para uma outra ciência, como a sociologia, e a gente vê que a sociologia estuda como o ser humano deve se comportar dentro da sociedade. Aí a gente ainda tem a antropologia, que procura entender a cultura, como o ser humano age dentro da sua cultura, ou por que ele age de certa maneira, se é influência da cultura, se não é. Existe a própria religião, que procura conceder meios, que procura dizer, haja assim ou não haja assim. Então a gente tem uma grande variedade de um debate de como devemos agir. Qual é a melhor maneira de agirmos?
como deve ser a nossa conduta. E perceba que esse ponto é algo que se refere a nós. Eu acho que todo mundo aqui quer ter uma boa conduta. Todos nós aqui queremos agir da melhor maneira dentro da sociedade, nós queremos agir da melhor maneira dentro da nossa escola, nós queremos agir da melhor maneira dentro da faculdade, nós queremos agir da melhor maneira para ter um melhor convívio com as outras pessoas. E aí é bem importante o cristianismo nesse ponto, porque o cristianismo entra falando sobre isso. Porque aí dentro do cristianismo nós vamos ter vários ensinamentos sobre como agir, sobre como se comportar, sobre como nós fazemos para que tal coisa aconteça, qual é a melhor forma de nos comportarmos. Só porque existe um grande problema quando nós nos voltamos para a vida cristã e quando nós nos voltamos para o Novo Testamento a partir de uma perspectiva meramente dessa forma. A vida cristã ou o Novo Testamento é simplesmente sobre as regras que eu devo seguir ou não. Isso é um grande problema. Se nós olhamos a vida cristã, se nós olhamos, por exemplo, o Novo Testamento como um conjunto de regras que quer mostrar as atitudes que eu posso ou não posso fazer, então há um grande problema. Exatamente pelo fato de o texto que nós lemos nos dar uma proposta completamente diferente. Nós não vamos negar que o texto, não só o texto que nós lemos, mas todo o Novo Testamento apresentam formas de agirmos, apresentam instruções sobre como deve ser a nossa vida. Por exemplo, sejam mansos, por exemplo, se alegrem o tempo todo, sejam moderados, orem o tempo todo, ou seja, atitudes que guiam a nossa vida e que vão mostrando como nós devemos agir. Porém, a grande verdade, ou o que nós devemos ter, nós devemos partir da visão, ou da cosmovisão, é que existe algo que antecede a lista de coisas que nós devemos ou não devemos fazer. Existe algo que acontece em nós, existe algo que é necessário para nós, que antecede e que é melhor do que simplesmente nós vermos a vida cristã como uma maneira de instruções, como um método de instruções sobre as práticas sim ou não que nós devemos fazer. E aqui nós temos o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Perceba que desde o começo desse texto, Paulo deixa bem claro qual que é o foco do texto. Paulo deixa bem claro o que ele quer falar nesse texto. E ele fala sobre a vivência no Espírito versus a vivência na carne. Então perceba que a maneira ou o propósito desse texto, o grande foco desse texto é demonstrar que há uma correta maneira, sim, de o cristão agir. Há uma correta maneira, sim, de o cristão andar, de o cristão se comportar, de o cristão conduzir a vida, de nós vivermos isso e de nós fazermos isso. E existem duas maneiras que o texto apresenta: ou nós vivemos pelo Espírito, ou nós vivemos pela carne. Há uma vivência que é feita no Espírito e uma vida que leva em consideração os desejos da carne. E eu gostaria então de inicialmente olharmos as duas separadas. Em primeiro lugar, eu quero que a gente observe a vida na carne e as suas características, e depois a gente pare para olhar, então, a vida no Espírito. Paulo utiliza nesse texto, em vários lugares, o termo carne. E carne, na teologia paulina, ele é um termo muito amplo. É o termo sarx no grego. Se refere não só... a amplitude de significados é muito grande. Carne pode se referir à pele humana. Carne pode se referir à existência humana. Carne pode se referir a muitas coisas. Mas carne também
pode se referir à natureza do ser humano, ou à natureza pecaminosa do ser humano. E quando o apóstolo Paulo apresenta carne, ou ele utiliza o termo carne, juntamente em contraste com o espírito, então nós percebemos que carne aqui significa carne no sentido da existência pecaminosa do ser humano. A carne aqui se refere à maneira de alguém, a maneira de o ser humano viver, conduzido pelos seus desejos pecaminosos, viver a vida conduzido pelos seus prazeres, ou seja, viver na carne é uma vivência que satisfaz os desejos próprios do ser humano, desejos pecaminosos, práticas que contrariam a vontade de Deus, práticas das quais Deus não se agrada. É por isso que quando nós olhamos o texto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo apresenta as obras da carne como completamente contrárias a Deus, como completamente contrárias à lei do Senhor, como completamente contrárias à vontade de Deus. E Paulo, a partir do verso 19, então, vai demonstrar quais são as obras da carne. E veja que ele divide essas obras da carne em 5 grupos. Em 5 grupos diferentes, ou em 5 tipos de pecados diferentes. Em primeiro lugar, Paulo apresenta os pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ele vai dizer então que toda a carne ela é movida pelo desejo sexual contrário àquilo que Deus colocou. O nosso desejo carnal, quando nós nos voltamos para ele, nós nos voltamos ou observamos a prática sexual de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, contrária àquilo que Deus colocou, aquilo que Deus propôs para o ser humano. Em segundo lugar, ele fala de pecados que afrontam diretamente a Deus, e aí ele fala da idolatria e da feitiçaria. O terceiro grupo de pecados envolvem 8 pecados, que são os pecados sociais, que são o pecado contra o próximo. Quando ele fala aí de inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas, ou seja, são pecados contra o próximo, são pecados que envolvem o social, envolve a minha vida social, envolve a minha vida com o próximo. E por fim, ele fala sobre os pecados por falta de controle, os pecados por falta de suficiência, quando ele menciona as bebedeiras, as orgias e coisas semelhantes. Então veja que Paulo deixa bem claro que as obras da carne, que a vida conduzida pela carne, ou a vida na carne, é uma vida que leva em consideração, sim, todos os desejos do ser humano. A vida na carne é uma vida que leva em consideração tudo aquilo que nós como seres humanos gostamos, tudo aquilo que nós como seres humanos temos prazer, tudo aquilo que a gente acha legal, tudo aquilo que a gente acha bom e tudo aquilo que a gente diz, nossa, como isso é legal. Mas perceba que quando Paulo fala sobre as obras na carne, Paulo fala de pecados, Paulo fala de uma mentalidade contrária a Deus, e aqui a gente percebe que a vida na carne, ela é caracterizada por uma vida que se opõe à vontade de Deus. É por isso que Paulo termina dizendo, no verso de número 21, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Veja que há uma diversidade de aspectos, de atitudes, de mentalidades que caracteriza uma vida na carne. Há várias coisas. E talvez o nosso grande problema é que nós pensamos,
O nosso grande problema é que nós imaginamos que a vida na carne só é aquela vida que é feita, só é aquela vida que é produzida, só é aquela vida que é vivida em plena devassidão moral. O cara que vive na carne é o cara que está completamente devasso moralmente. A pessoa que está vivendo na carne, aquela pessoa que a gente vê claramente que ela vive na carne. Mas Paulo vai dizer que não. Paulo vai falar de várias coisas que nós cometemos. Paulo vai falar de várias coisas que nós praticamos e que muitas vezes a gente acha normal. Paulo vai mencionar vários pecados e ele ainda diz coisas semelhantes a essa. Como, por exemplo, no pecado por falta de controle ou falta de suficiência, a gente poderia dizer e mencionar claramente o pecado da gula. Viver na gula, viver comendo mais do que se precisa, é viver na carne. E Paulo então vai mencionando, Paulo vai então apresentando e demonstrando que também algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia, algumas atitudes que nós praticamos, algumas coisas que nós fazemos, podem ser sim observadas como uma condução pelo desejo na carne. E eu quero então chamar a atenção para algo muito importante sobre a vida na carne. Ela pode ter várias características, ela pode apresentar várias atitudes, mas o ponto principal, ou o grande foco da vida na carne é ela é contrária à vontade de Deus, ela é contrária ao Senhor. É por isso que ela está plenamente em oposição ao Espírito, como vai nos dizer bem o versículo 17. As coisas que a nossa carne quer, as coisas que o nosso desejo carnal quer, são completamente diferentes daquilo que o Espírito Santo requer na nossa vida ou em vários momentos da vida. É por isso que a proposta de Paulo é que nós não vivamos os desejos da carne. É por isso que Paulo nos alerta: não vivam os desejos da carne, não vivam baseado em vossos próprios desejos. E aí ele dá o caminho: vivam no Espírito, ou vivam por meio do Espírito. Esse Espírito aqui se refere ao Espírito Santo de Deus, se refere a alguém que vive no Espírito, alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, alguém que é guiado pelo Espírito Santo, alguém que tem as suas atitudes, alguém que tem os seus pensamentos, alguém que tem a sua vida conduzida por aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra, por aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca, por aquilo que o Santo Espírito de Deus coloca em nosso coração e em nossa mente. Isso é viver pelo Espírito, ou isso é viver no Espírito. São atitudes que nós temos que provém não de nós mesmos, é viver com atitudes, é viver com comportamentos, é viver com uma cosmovisão, é viver com uma visão, é viver sendo guiado plenamente pelo Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai dizer que a vida no Espírito é caracterizada pelo fruto do Espírito. E esse fruto, então, são as atitudes que o Espírito Santo coloca em nós para que nós conduzamos a nossa vida de forma que agrade a Deus. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer ao texto é: por que Paulo fala de fruto do Espírito e não fala de atitudes do Espírito? Por que Paulo não fala sobre as atitudes do Espírito Santo e sim fala do fruto do Espírito? E aí ele menciona várias atitudes: paz, amor, bondade, longanimidade. Ele vai falando várias coisas. Então por que Paulo cita fruto e não cita
as atitudes. Para isso nós vamos ter que olhar a contrariedade na vida do Espírito, ao que a vida no Espírito é contrária, conforme o texto nos apresenta. Beleza, a gente já observou que a vida no Espírito é contrária à vida na carne, ou é contrária à carne. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 18, quando Paulo vai dizer que a vida no Espírito também é contrária à vida na lei ou pela lei. Paulo diz claramente no verso 18: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Veja, a vida no Espírito então é contrária à vida na carne e contrária à própria lei. E essa lei aqui se refere à lei mosaica, né? A lei lá do Antigo Testamento. Para que a gente entenda isso então, a gente precisa observar todo o quadro da carta de Paulo aos Gálatas, toda a observação que envolve essa carta. Então veja só, por que Paulo escreve a sua carta aos Gálatas? Bom, o grande motivo de ele escrever essa carta é porque aquela igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho. Eles estavam voltando para práticas legalistas, eles estavam se voltando para a lei. Ou seja, aquela igreja passou a acreditar que a correta maneira de salvação ou a correta maneira da condução de suas vidas tinha a ver com cumprir toda a lei de Moisés. Ou seja, para eles, como é que o cristão vive a vida, como é que nós conduzimos a nossa vida? Existe uma forma: vamos cumprir toda a lei, vamos fazer tudo aquilo que a lei nos manda, vamos guardar o sábado, vamos nos circuncidar. Quem não faz isso não pode ser salvo, quem faz isso não pode ser de Deus. Então eles passam a ter uma prática legalista, ou seja, só é possível ser salvo, só é possível viver a vida com Deus se observar piamente cada detalhe, sem errar em nada os princípios da lei. Então veja que a carta aos Gálatas é composta por uma dualidade. A carta aos Gálatas tem um duplo pensamento, um embate de pensamentos entre a carne, a libertinagem, sobre o viver a vida da maneira que nós quisermos e está tudo bem, e o outro lado seria a lei, viver a vida de acordo com cada detalhe da lei. Perceba então que há dois extremos sobre a correta maneira de conduzir a vida. Um pensa: não precisa de lei, nós podemos seguir a nossa vida. Não precisa de lei, eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu sou a minha própria lei. E aqueles que dizem: não, a gente tem que seguir cada detalhe, né? A gente tem que seguir cada ponto. Não está vendo lá quando a Bíblia diz: se teu olho te faz pecar, arranca-o fora? Pois é, se teu olho te fez pecar, manda a faca e tira aí. Dois extremos, duas atitudes completamente diferentes. Só porque diante desses extremos, Paulo apresenta a resposta cristã. Diante dessas duas atitudes completamente contrárias, Paulo apresenta aquilo que Deus de fato requer de nós. E ele fala então da vida no Espírito por meio do fruto do Espírito. E aqui a gente aprende algo, a gente aprende que a correta condução da vida não tem a ver com a libertinagem, ou também não tem a ver com viver obcecado por detalhes de regras, mas a correta condução da vida cristã tem a ver com ser transformado. É por isso que Paulo utiliza fruto. A palavra fruto aqui ela é muito importante, porque dentro da teologia de Paulo observa com o fruto como algo ligado à natureza da árvore. Uma boa árvore produz bons frutos, uma árvore que é má produz frutos maus.
Então Paulo lança a sentença do que a vida cristã exige. Ele vai dizer que as boas atitudes, que o bom comportamento, que o correto viver, que a boa condução da vida não provém de um seguir regras, não provém de um seguir uma lista de deveres, mas as atitudes corretas vêm de uma natureza transformada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo quer propor. Ele está dizendo: olha, não é sobre ser liberal, não é sobre você viver a sua vida como quer, mas também não é você olhar para a fé cristã, não é sobre você olhar para a vida cristã como um conjunto de regras, porque antes das regras, as Escrituras exigem transformação pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que, sendo o Espírito responsável por produzir o fruto, então as nossas atitudes não correspondem aos nossos desejos. Então as nossas atitudes não correspondem ao que nós queremos, mas também não vai haver um olhar da lei com sentido legalista, mas o que vai haver é transformação. Veja só, nós fazemos boas atitudes porque nós temos a nossa natureza transformada. Nós temos uma boa conduta porque nós temos a nossa natureza transformada. E eu paro para pensar sobre o porquê que nós vivemos muitas vezes não guiados pelo Espírito. E eu paro para pensar porque nós não vivemos então guiados por este fruto ou pelo Espírito Santo. E a resposta é porque nós temos uma mente muito veterotestamentária. Nós temos uma mente muito ligada ao Antigo Testamento. Nós queremos olhar para o Novo Testamento. Nós queremos olhar para a graça. Nós queremos olhar para o tempo em que nós vivemos, na graça e a partir da graça. Nós queremos olhar para a vida cristã como um conjunto de regras, como um conjunto de leis que precisam ser vivenciadas à riscas. A gente olha, não que não precise, mas eu estou falando da visão ou que nos move. A gente olha para as Escrituras como um manual de aquilo que eu posso ou não posso fazer, e é isso. Eu não preciso buscar o Espírito Santo para transformar a minha vida. Eu não preciso buscar o Espírito Santo para que Ele me conduza, para que Ele me capacite. É só eu olhar a Bíblia. É só eu pegar o manual de regras. E aí a gente olha as Escrituras como um manual de regras e a gente começa a pensar que nós somos capacitados a cumprir sozinhos e por nós mesmos tudo aquilo que nos é exigido aqui. Mas Paulo vai dizer: existe algo que antecede, existe algo que vem antes de cumprir, é preciso ser transformado. É por isso que Paulo vai dizer claramente lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: e se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e as coisas se fizeram novas. Pessoal, se a gente observar e preste atenção nisso, a vida cristã como um conjunto de regras, nós não vamos conseguir cumprir essas regras. Nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus, nós não vamos conseguir cumprir a lei de Deus, porque o cumprimento dessas ordenanças bíblicas só podem vir por meio de uma nova realidade do Espírito Santo. É por isso que a vida cristã, ela tem a ver com uma nova realidade guiada pelo Espírito Santo.
É por isso que o fruto do Espírito não é um conjunto de atitudes, regras e leis que eu devo olhar e devo seguir. Então é isso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu tenho que fazer. Não, a visão não é essa. A visão é: eu fui transformado, eu sou uma nova criação, eu recebi o Espírito Santo no meu coração e Ele me fez uma nova pessoa. E exatamente porque eu sou uma nova pessoa, que eu não tenho mais as atitudes antigas. É exatamente porque eu sou uma nova pessoa que eu tenho boas atitudes. É exatamente porque eu sou uma nova pessoa que eu honro e eu glorifico ao meu Deus. Veja a diferença de visão, veja a diferença de conceito. Nós só somos capacitados a cumprir o que esta palavra nos ensina. Nós só somos capacitados a cumprir o fruto do Espírito se de fato nós vivermos uma transformação espiritual. Se nós tivermos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, nos impactando, nos transformando. E aí Paulo vai dizer então o que é o fruto do Espírito. Ele vai dizer que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Perceba que as características do fruto do Espírito são características práticas. Preste bastante atenção nisso. As atitudes ou as características do fruto do Espírito são características práticas. Preste atenção. A vida no Espírito tem a ver com mudar o nosso ser e o nosso interior, claro. Contudo, essa mudança não fica interna. Vida no Espírito não é só algo que acontece de eu para eu. As outras pessoas percebem que eu sou mudado. As outras pessoas percebem que eu sou transformado. A vida no Espírito, ela também se apresenta no exterior. Ela parte para fora. Ela é mais. E aí nós temos uma grande quantidade de uma falsa compreensão sobre o que é vida no Espírito. Há uma falsa compreensão do que é viver no Espírito. Muitos acreditam que viver no Espírito é viver uma vida de êxtase. Muitos acreditam que viver a vida no Espírito é ver o tempo todo coisas sobrenaturais, embora faça parte, mas não é o tempo todo. Muitos acreditam que viver uma vida no Espírito é só quando você está chorando, é só quando você está com lágrimas. Muitos acreditam que vida no Espírito tem a ver com fogo, tem a ver com poder, tem a ver com tudo isso. Mas perceba o que o texto está nos demonstrando, porque o texto demonstra que o viver no Espírito é caracterizado, antes de todas as coisas, por mudança nas nossas atitudes. Não adianta nada a gente chorar diante de Deus. Não adianta nada a gente passar a madrugada em lágrimas diante do Senhor, se não houver transformação das nossas atitudes, se não houver transformação do nosso ser. Não adianta nada nós dizermos: olha o quanto eu medito nas Escrituras, olha o quanto eu leio as Escrituras, sendo que na nossa prática, no dia a dia, nós humilhamos o nosso irmão, nós falamos mal dos outros, nós fazemos e temos atitudes que contrariam a palavra de Deus. Veja só, Paulo está deixando bem claro: a vida no Espírito, ou viver no Espírito, exige uma mudança prática, exige uma mudança de conduta, exige uma mudança daquilo que você é e daquilo que você faz. Obviamente que a vida no Espírito tem a ver com buscar o Espírito, tem a ver com chorar diante de Deus. Claro que quando nós estamos no Espírito, vivendo, buscando o Espírito de Deus, nós vemos sim Deus agindo de maneira sobrenatural.
Porém, veja que a característica principal do fruto do Espírito, do viver no Espírito, não é isso, mas é mudança prática, é mudança de vida, é mudança daquilo que nós fazemos. É por isso que lá em Efésios Paulo vai dizer sobre aqueles que então agora são crentes, aqueles que agora têm o Espírito Santo, e ele vai dizer, olha, aquele que roubava, que não roube mais, aquele que mentia, que não minta mais. Mudança de prática, mudança de conduta. O Espírito Santo adentra o nosso coração para mudar quem nós somos. É por isso que mais uma vez eu cito a passagem de Paulo aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova pessoa, tem mudanças diferentes, tem atitudes diferentes. Então perceba que viver no Espírito é ver as nossas atitudes sendo transformadas, e em coisas muito simples. Hoje eu fui na casa de um casal, e esse casal estava comemorando a compra da casa, eles compraram a casa. E esse casal, o esposo, ele fazia parte da igreja, passou um tempo fora e depois se converteu de novo. E é recente que ele se converteu, que ele se reconciliou, melhor dizendo, aos pés de Cristo Jesus. E eu entrei na casa, e ele tinha uma boa biblioteca. E teve um momento que aquela esposa chegou para mim e disse o seguinte: todos esses livros chegaram depois que ele se reconciliou. Depois que ele se reconciliou, ele está lendo, ele acorda às 5 horas da manhã para ler. Ele está buscando conhecimento, ele está buscando como honrar a Deus, como glorificar a Deus em várias áreas, em vários temas e etc. E eu fiquei pensando naquilo, como o Espírito Santo muda as nossas atitudes em coisas extraordinárias. Como o Espírito Santo muda o nosso ser, as nossas atitudes, as nossas convicções, de maneira genial. E se não há mudança, e se não há transformação, e se não há mudança de pensamento, se não há mudança de cosmovisão, se não há mudança de atitude, então não há vida no Espírito. Porque o Espírito Santo não entra se não for para mudar, se não for para transformar, se não for para mudar completamente. Quando ele entra, ele faz mudança. E é por isso que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que foi transformado, foi transformado. Por mais que ele ainda sinta desejo de cometer o pecado antigo, mas ele agora é guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o capacita a não cometer as práticas antigas. É por isso que Paulo vai dizer claramente que o Espírito não anda junto com a carne. E ele deixa isso muito claro no verso 17, quando ele diz: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Veja que Paulo aqui não quer fazer um embate de quem é mais forte, de dizer a carne é mais forte que o Espírito, ou o Espírito é mais forte que a carne. Não é esse o objetivo de Paulo. Paulo está querendo deixar bem claro que são duas maneiras de vida diferentes que não se conciliam. Ou você vive pelo Espírito, ou você vive pela carne. Isso é uma implicação muito grande para a gente. Porque o tempo em que nós vivemos é um tempo caracterizado pelo prazer e pela individualidade. É um tempo caracterizado pela ideia de que nós devemos fazer aquilo que nos dá prazer, e ninguém tem a ver nada com a minha vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Há uma ideia de que é você que comanda a sua vida.
E por causa dessa ideia de que é você que comanda a sua vida, e por causa dessa ideia de que nós fazemos o que nós queremos e ninguém tem nada a ver com isso, tem adentrado na mentalidade da juventude, e não da juventude lá fora, da juventude dentro da igreja, na juventude cristã, tem adentrado a mentalidade de dualidade, tem adentrado a mentalidade de que sim, é possível eu viver no Espírito e eu viver na carne. E veja só que eu não estou falando de tomar decisões, como por exemplo a profissão, como a cidade que você vai morar, a profissão que você vai seguir, etc. Mas há uma ideia de cristãos que acreditam que podem fazer tudo aquilo que lhe agrada, a ideia de que sim, eu posso agir da maneira que eu quiser, sim, eu posso fazer tudo aquilo que me dá prazer, e ao mesmo tempo ter o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Segundo o texto, ou é um é outro. Não dá para a gente andar nos satisfazendo carnalmente, não dá para a gente andar satisfazendo os nossos desejos carnais e ao mesmo tempo querer andar no Espírito. São duas atitudes contrárias, são dois estilos de vida contrária, e o texto propõe um caminho para aqueles que querem ser de Cristo. No final do texto, lá no versículo 24, Paulo vai dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E ele fecha no verso 25 dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pessoal, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vemos o agir de Deus dentro de nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vemos transformação ao nosso redor. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vemos oportunidade de evangelização que a olho nu a gente não percebe. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos capacitados a impactar o nosso meio. Tudo isso pelo Espírito, tudo isso pela vivência no Espírito Santo. E é por isso que eu entendo que há uma necessidade muito grande de nós, como jovens, vivermos guiados pelo Espírito. Não quero dizer que a gente não viva, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que nós precisamos aprender mais sobre o fruto do Espírito, que nós precisamos aprender mais sobre o que é ser guiado e conduzido pelo Espírito. Nós vimos uma série de atitudes: amor, mansidão, paz, e a gente precisa entender o que é cada uma dessas coisas. É por isso que essa mensagem é uma mensagem introdutória, dizendo que há uma vida no Espírito e que nós precisamos segui-la. No próximo sábado nós estaremos aqui vendo a primeira característica do fruto no Espírito, amor. Depois nós vamos continuar vendo até nós vermos todas as características do fruto. Mas eu quero dizer para nós que todos esses frutos só vêm a partir de uma transformação espiritual. Quero dizer para vocês que sim, vai ser uma boa caminhada, vendo característica por característica, aprendendo ponto por ponto. Vai ser legal, vai ser enriquecedor, Deus vai fazer coisas maravilhosas, sim, mas se isso não for acompanhado de devoção a Deus, de busca ao Espírito Santo, não vai adiantar. Então, quero te incentivar a primeiro se examinar, observando a sua vivência e observando se a sua vida é uma vida no Espírito ou uma vida na carne. E em segundo lugar, se desafiando a viver no Espírito. Amém? Amém? Curve a sua cabeça nesse momento. E
Se desafie. Se desafie a viver no Espírito. Se desafie a andar conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se desafie. Veja só que o texto diz que há uma luta entre carne e espírito. Mas eu quero dizer algo importante para você. Existe essa luta, mas quem decide, quem sai vitorioso dessa luta é você. É você que vai dizer se na sua vida você vai ser guiado ou controlado pelo seu desejo carnal, ou se você vai ser guiado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Te incentivo a fazer um compromisso nesse momento. Um compromisso em que você vai dizer: meu Deus, durante essa série eu vou me aproximar mais do Espírito. Eu vou deixar mais o Espírito Santo me conduzir. Eu vou deixar mais o Espírito Santo falar ao meu coração. Faça esse compromisso. Esse desafio. Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. E obrigado pela tua palavra que nos exorta sobre uma vivência clara no Espírito Santo. Pai, nos ajude. Pai, fala aos nossos corações. Pai, nos ajude a viver moldados e guiados pelo teu Espírito Santo. E que acima de tudo, durante essa série de mensagens, nós recebamos a transformação de prática, de conduta e de cosmovisão. Porque o Espírito Santo transforma e a vida no Espírito é designada por atitudes práticas. Nós queremos viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos terminar o nosso culto.